Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas também vocês que estão assistindo a gente pela TV UFMA lá no Maranhão. Bom dia para vocês. Hoje a gente vai falar dos PMIs de uma forma global, porque agora que todos foram divulgados, a gente pode fazer aquela comparação que nós sempre fazemos aí quando os PMIs são divulgados. A gente vai falar do movimento de ontem do continente asiático, na verdade dessa madrugada do continente asiático, mas refletindo muito aí no comportamento da segunda-feira. Vamos falar do lucro do Itaú, que acabou surpreendendo bastante aí, surpreendendo para cima o mercado, e a gente vai continuar falando da reação de uma forma geral de mercado e analistas de mercado, veículos hegemônicos de uma forma geral, ao auxílio ou à assistência do governo em relação ao Rio Grande do Sul. Então a gente vai trazer aí alguns pontos para discutir com vocês, a gente separou alguns pedacinhos, trechinhos de matérias para a gente analisar junto, mas antes de tudo isso, vou dar bom dia para o André que está de casa. Bom dia, André, como você está hoje? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. O cada dia um pouquinho melhor. Amanhã, quem sabe, já estarei no estúdio, né? Hoje a gente vai acabar focando mais uma vez, né? Infelizmente, teve uma chuva aí de besteiras que saiu aí. Eu acho que aí já parte a ser até meio maldoso o que está acontecendo aí, porque a gente vai ter que falar sobre essa questão aí do risco fiscal aí, que nosso amigo primo do fantasma do comunista, toda vez que aparece algum gasto extraordinário, você tem ele aparecendo, e agora o risco fiscal surfando em cima de tragédia, né? Então, a gente vai ter que discutir sobre isso, vamos ter que falar mais um pouco sobre isso, aí é indigesto, a gente nem tem paciência muito para isso, mas vamos falar, né? Mas vamos começar então, Débora, já passando aí pela agenda do dia, que o nosso telespectador precisa saber o que ele pode enfrentar hoje, né? Porque hoje tem bastante coisa. No Brasil não tem muita coisa, né? Mas no mundo saíram muitas coisas aí, né, Débora? Exatamente, principalmente resultados corporativos. A agenda, de uma forma geral, ela está esvaziada, né? Então, quando a gente olha indicadores econômicos ali, a gente vê que a agenda ela está de uma forma global mais esvaziada, não é só aqui no Brasil. Mas a gente tem a divulgação de vários resultados corporativos que vão sair antes da abertura. Na verdade, os que iam sair antes da abertura já foram. E a gente tem os que vão sair depois do fechamento também. Então, a gente tem na esteira aí antes da abertura, Embraer divulgando seu resultado, Walt Disney, Unicredit, BP e UBS. Esse último, né, o UBS, foi o primeiro lucro trimestral divulgado depois que a UBS comprou a operação do Credit Suisse, então ele trouxe ali até um movimento bem positivo para as bolsas europeias nessa manhã. A gente tem a divulgação de política monetária na Austrália, acontecendo ainda durante a madrugada. Então, já é decisão de política monetária na Austrália. Estou brincando, já foi aí a 1h30 da manhã. A gente tem encomendas à indústria de março na Alemanha. Esse dado ficou um pouquinho abaixo do esperado, então também acabou mexendo com os ânimos do mercado europeu. Já as vendas no varejo que saíram da zona do euro de uma forma geral surpreenderam. Então hoje a gente teve majoritariamente esses três dados, né? O balanço da UBS, vendas no varejo e a produção industrial alemã mexendo com o mercado europeu. Então basicamente o que guiou o mercado europeu foi o resultado de Nova York ontem, foi ali o dia positivo de Nova York junto a esses três dados. Hoje a gente tem dirigentes do Banco Central Europeu e do Fed falando hoje, o radar deve ficar bastante voltado para esse pronunciamento aí das 12h30, porque a gente tem o presidente do Fed de Minneapolis falando hoje, e como a gente está num momento ali de indefinição e que o mercado começou a reconsiderar a possibilidade de 2 cortes de juros na taxa de juros dos Estados Unidos nesse ano ainda, esse discurso vai ficar bem no radar, deve ganhar um peso maior, justamente para tentar, para o mercado, investidores no geral, tentarem entender para onde vão os juros dos Estados Unidos nesse ano. Como isso passou a ser reconsiderado depois de sexta-feira, o peso acaba caindo aí sobre os discursos dos dirigentes do Fed. Aqui no Brasil, 3 horas da tarde, a gente tem balança comercial de abril, então a gente tem aí o resultado da nossa balança comercial que a gente traz amanhã. A gente tem crédito ao consumidor nos Estados Unidos, aí divulgação também à tarde. E depois do fechamento, a gente tem uma série também de balanços corporativos, resultados saindo aqui no Brasil. Então, a gente tem Carrefour Brasil, Engie, GPA,
PetroRio, nossa senhora, Raia Drogasil e balanço da Telefônica Brasil aí. Então a gente tem uma série de resultados corporativos antes da abertura e depois do fechamento que acabaram tomando a agenda e o espaço ali ficou bastante voltado também para os resultados corporativos da Europa e também os dados europeus ali ganharam peso maior por ausência realmente de outros dados e o discurso do dirigente do Fed aí daqui a pouquinho deve ganhar também um peso grande na movimentação do dia de hoje. Vamos começar então, Débora, nosso giro de mercado, porque hoje a gente vai começar até de uma maneira um pouco diferente, né? Porque não dá para explicar o que está acontecendo na Ásia, no resto do mundo aí. Sim, a gente vê esses PMIs globais que foram divulgados aí desde a tarde de ontem e tudo mais. Então você separou inclusive para a gente aí, né? O que aconteceu com os PMIs globais, né? Exato. Como a gente teve alguns feriados, né, no começo desse mês, então o mercado europeu ficou fechado, né? Na verdade, feriados que mantiveram o mercado europeu fechado por alguns dias. Reino Unido também teve alguns dias ali de feriado no começo da semana. Alguns PMIs saíram aí em datas divergentes. Então, eu esperei todos acabarem de ser divulgados para trazer para vocês essa comparação e essa visão mais geral aí dos índices dos gerentes de compras de abril. Alguns já tinham sido divulgados, outros foram divulgados nessa manhã. Então, eu reuni aí, na verdade, no dia de ontem, né, durante a manhã de ontem, então reuni todos para a gente poder aí discutir, ver para onde estão indo os setores de uma forma geral, quem está puxando a economia dos países para cima e como é que ficou, né, esse retrato final de abril. Se a gente olha no caso dos Estados Unidos, né, então que vocês estão vendo aqui no cantinho da tela, a gente vê que os PMIs lá caíram em relação ao mês anterior. Tá? Então, a última coluna que vocês estão vendo, para quem está assistindo aqui em branco, é justamente o resultado do PMI de março. A laranja do meio é a projeção, então é o que o mercado esperava para aquele indicador, e o verdinho é o que realmente aconteceu, a medição atual. No caso dos Estados Unidos, tanto o setor industrial como o setor de serviços ainda estão em expansão, tá? Então eles ainda estão crescendo, porque eles estão acima do patamar de 50, ali bem perto do patamar de 50, em 51,9 e 51,3 respectivamente, mas em relação ao mês passado, os PMIs, né, os índices dos gerentes de compra lá caíram. Então, eles estão numa expansão, estão ainda crescendo, né, nesses setores, mas com um ritmo mais desacelerado do que no mês passado. O PMI composto acabou refletindo isso também, né? Então, o índice de gerente de compras, que mede ali tanto o setor industrial como os serviços juntos, tentando trazer, na verdade, uma visão mais ampla ali da economia, do desempenho da economia, também refletiu, claro, aqui os outros dois. Então, a gente teve um PMI de 51,3, também caiu em relação ao mês passado, mostrando que a economia dos Estados Unidos ainda está expandindo, mas também num ritmo mais lento. Quando a gente olha para a Europa, de uma forma geral, então a gente está falando da zona do euro como um todo, o Reino Unido e a Alemanha aqui no caso, a gente vê um comportamento muito parecido, exceto na Alemanha. A Alemanha ela tem um ponto ali no PMI industrial que a gente vai tratar separadamente, mas se a gente olha de uma forma geral, quem puxou a economia como um todo ali para cima foi o setor de serviços. Né? A gente tem uma indústria, no caso da Europa, de uma forma geral também sofrendo bastante. Né? O Reino Unido, que tinha conseguido chegar no território da expansão, que estava começando a expandir a sua atividade industrial, voltou para a contração. Então, a gente volta ali para um encolhimento pelo menos segundo o PMI, né, que é um termômetro, encolhimento da indústria do Reino Unido, e o mesmo aconteceu na Europa em relação ao mês passado, mas a zona do euro como um todo ali estava já no terreno da contração, só aprofundou essa contração. A Alemanha, ela não teve ali um aprofundamento da contração, mas a Alemanha está numa situação muito delicada, porque ela está muito longe do patamar de 50. Se a gente olha os três aí de forma conjunta, a gente vê que a Alemanha tem o pior PMI industrial. Está em 42,5, distante ainda do patamar de 50. Então, está no encolhimento ali forte, né, em relação ali a chegar no patamar de expansão. Então, por mais que ela tenha subido em relação ao mês passado, ela saiu de 41,9 para 42,5,
superou até a expectativa, mas aqui ela ainda está num terreno de contração. Está numa contração menor, mas ainda distante dos 50. Então não é que ela está ali se aproximando dos 50, ainda tem um caminho bem longo para a Alemanha chegar na expansão do setor industrial. Então a gente vê aí esse retrato um pouquinho diferente dos outros dois aí na Europa, na Alemanha, mas justamente porque ela estava num patamar bem profundo, vamos pensar assim, da contração. Já o setor de serviços dos três aí, indicadores acabaram ficando melhores do que no mês passado e foi justamente o setor de serviços que acabou puxando o PMI composto para cima, que mede a atividade econômica. Então o que a gente está vendo na Europa? Uma situação bem delicada em relação à indústria, é uma indústria até encolhendo com um ritmo mais acelerado nesse mês, mas um setor de serviços puxando a atividade para cima. Então, um peso maior no setor de serviços aí, que já opera no terreno da expansão, então já consegue aumentar aí a sua atividade econômica segundo o PMI e que está puxando a economia de uma forma geral para cima. Mas aqui um ponto bem importante que eu chamaria a atenção é justamente para a indústria da zona do euro e da Europa, né, do continente europeu como um todo, que está sofrendo bastante e ainda tem muitos desafios pela frente. Vamos então agora para a notícia que a gente sugere toda manhã, né, porque isso daí teve repercussão pelos mercados entre o mundo, né, então você tem que ainda tem esse otimismo aí que deve ter dado aí por causa dessas divulgações de PMIs, temos dados da China e tudo mais, mas Débora, o que aconteceu aí nesses mercados asiáticos durante essa madrugada aí, quais foram os resultados deles? Os PMIs eles acabaram dando um fôlego ontem, principalmente para o continente europeu, que também está num momento de balanços corporativos bem positivos. Então a gente teve um dia bem positivo ontem, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, né, os títulos de dívida dos Estados Unidos, as treasuries, tiveram seus rendimentos, viram na verdade ao longo do dia os rendimentos caindo, e esses rendimentos em queda propiciam ali um apetite maior por ativos de risco. Então o mercado começa a buscar outros ativos para tentar ganhar mais em um momento que ele vislumbra que os rendimentos dos títulos de dívida do Tesouro dos Estados Unidos estão ali pagando menos. Então isso trouxe um ânimo para as bolsas de uma forma geral, inclusive aqui o Brasil, a gente passou o dia todo positivo. A gente só virou para o terreno negativo durante a tarde, depois da fala da Simone Tebet, a gente vai explicar isso por quê. Por que o mercado reagiu dessa forma, num dia que a gente tinha alta do preço das commodities e queda nos rendimentos das treasuries. Então a gente vê o mercado aqui indo para o terreno negativo, ficou bem perto do 0 a 0, caiu 0,03, mas em Nova York o movimento foi positivo, acima de 1%. E esse movimento positivo de Nova York já estava com 3 dias de alta consecutiva, a gente vê esse movimento chegando ali à Ásia, junto a um impulso do setor de tecnologia, não só por resultados corporativos, mas também aí por essa redução dos rendimentos dos títulos de dívida, que acabam propiciando também um melhor desempenho para ativos ligados à tecnologia, que são sensíveis a juros, por até questões que eu já expliquei aqui de endividamento de terceiros, né? Então um capital que não é próprio ali normalmente tem um endividamento maior, tem uma sensibilidade maior a juros e tem ali um momento de crescimento que depende bastante dos juros. Isso traz um bom vento para a Ásia, porque a Ásia acaba tendo um peso maior de tecnologia, junto ao terceiro dia positivo de Nova York. Então, as treasuries em queda e um movimento positivo de Nova York já trazem uma abertura positiva para a Ásia, que consegue manter esse movimento ao longo do dia. Vou colocar aqui o Xangai Composto para vocês na tela de novo, porque ele subiu 0,26 hoje e não só repercutiu todos esses dados que eu expliquei aqui, mas também ainda está repercutindo a reunião que a gente teve da cúpula do governo chinês na semana passada, que acabou trazendo ali alguns pontos importantes em relação a estímulo, em relação a custos de empréstimo e também falou aí sobre fortalecer o mercado financeiro na China. Então a gente viu aí mais uma vez o Xangai Composto reagindo muito bem e fechando 0,26 positivo. No Japão, a gente continua de feriado por lá, então os mercados ficaram fechados, mas a Ásia teve aí esse reflexo que inclusive chegou nessa manhã aqui no Brasil também.
Vamos para o assunto aí do nosso Brasilzão, né? Que é todo o esforço que está sendo feito aí para tentar recuperar aí para tentar recuperar o Rio Grande do Sul, né? Tentar amenizar um pouco dessa tragédia, né? Então você tem então que a Câmara já aprovou o texto que vai reconhecer o estado de calamidade agora. A gente tinha até uma notícia que essa aí do site, a gente teve uma notícia depois aí que já saiu do nosso site, inclusive, que já está atualizado, para vocês quiserem, entra lá em cleconomia.com.br, vai estar atualizado, que está falando justamente disso, né? Que você vai ter então que vai ter facilitado os repasses federais aí para o Rio Grande do Sul, e os gastos que forem realizados com o Rio Grande do Sul vão sair da meta fiscal aí do governo. E isso, obviamente, né, Débora? Isso, obviamente, gerou uma dor de barriga do nosso, porque falou a palavra fiscal, né? Acho que a ajuda deveria vir aí dos manás, né? Deveria ser, tipo, cair do céu essas coisas aí, né? Porque quando se fala aí da questão de você tirar as despesas da meta fiscal aí o negócio azeda, né? Tanto que a gente já tem, até separou para vocês, inclusive, aqui, alguns prints aí de algumas atrocidades, vamos dizer assim, que a gente começa a ouvir, né? Raquel Landim aí falando que sem populismo que não deve se ter populismo fiscal com a tragédia no Rio Grande do Sul. A gente tem outros recortes aí para a gente mostrar aí. Que ele fala aqui, ó, fica no radar a perspectiva de elevação dos gases extraordinários do governo em relação ao desastre climático do Sul. A expectativa no mercado é de que um déficit no governo central, as contas que pode ter isso. Dúvidas em relação ao impacto fiscal da ajuda federal do Rio Grande do Sul, em meio aos efeitos de inundação sem precedentes, neutralizaram os ganhos do Ibovespa ao longo da tarde, distanciando o índice da B3 do avanço observado em Nova York. Uma notícia bem difícil, mas vamos trazer para vocês. O mercado não gostou porque vai ter que gastar dinheiro com o Rio Grande do Sul, se azedou, então ele começou a ir para título público e azedou todo o mercado. Vamos colocar aí mais outra matéria aí que a gente também separou para vocês verem aí, para a gente já fazer tudo, né? Outra aqui de Estadão. No meio da tarde, enquanto o Bovespa perdia força e convergia para o zero na sessão, a curva de rendimento do DI acentuou nas máximas do dia entre os contratos do curto e médio prazo. Após a ministra Simone Tebet afirmar no Facebook que o governo está trabalhando para mobilizar ajuda efetiva e tempestiva ao Rio Grande do Sul. O ministro também disse também que a proposta será medida sem necessidade de mudança constitucional legal para que as ações necessárias sejam compatíveis com regras fiscais vigentes. Beleza, isso daí já preocupou um pouquinho mais o mercado. E a gente tem mais a terceira matéria aí que a gente colocou, esse terceiro recorte, que é também falando sobre tudo isso, né? Que a incerteza em relação ao tamanho do formato da ajuda financeira deixou os investidores apreensivos. Pô, se for muito grande aí, né? Se for salvar 2 pessoas, tá tranquilo, mas se for salvar muita gente, não pode, né? Então as taxas isso daí tudo tá gerando aí um aumento aí das tensões aí em relação ao mercado. Vamos começar aí falando aí sobre todas essas questões, Débora, porque a primeira coisa assim que essas questões parecem colocar, mostra assim que parece que o Brasil tem uma liberdade fiscal muito rígida, muito tranquila, que o governo realmente está gastando demais, o governo está gastando em penduricalhos assim que não deveria, tal, que o governo tá com folga, então dá para você fazer isso daí no Sul e não deve ser usado esse dinheiro para fazer populismo em ano de eleição. Não pode fazer isso. Aí você tem a matéria da Landim, né, da Raquel Landim, que ela fala, inclusive, aí, que ela fala com 4 economistas, óbvio, de mercado, né? Então ela ouviu 4 pessoas com a mesma opinião. Você tem esses 4 economistas aí de mercado com essa mesma opinião aí, e fala aí que você tem uma regra fiscal tranquila, você tem como fazer os gastos no Rio Grande do Sul sem atropelar as regras fiscais vigentes, porque isso pode ser mais danoso no futuro aí para o Brasil do que a gente está reconhecendo agora. Gente, assim, é um absurdo que a gente tem que ler, o que a gente está ouvindo, o que a gente está vendo. Assim, o Caio Coppola esta manhã também na CNN falou também que, gente, cuidado, temos que salvar o Sul, mas sem irresponsabilidades fiscais. Vai salvar como, gente?
Da onde que vai sair esse dinheiro? Da onde que você vai salvar? Tipo, você vai esperar ajuda divina? Você vai esperar o quê? Vai ter que ser gasto dinheiro. O dinheiro vai ser gasto. E você vai ter que salvar, porque as pessoas estão morrendo, estão passando fome, estão perdendo seus animais, estão perdendo seus parentes, estão perdendo suas casas, estão perdendo tudo. As pessoas não têm nada, nada lá. Mas se você gastar com isso, o mercado está bravo. O mercado está preocupado que isso aí pode acabar com a economia. Então, gente, não é para gastar nada, deixa as pessoas no Rio Grande do Sul lá morrerem, que pelo menos a gente não vai ter inflação. Isso aí vai ser bom aí para o mercado. Então é basicamente isso que está sendo se falado. Esse é o grande absurdo. E aí quando ele fala, não temos espaço fiscal, é só a gente cortar, daí, claro, usa-se o espantalho do funcionalismo público. Se a gente cortar os grandes salários do judiciário, a gente pode salvar o Rio Grande do Sul. Gente, não é... Isso daí é amendoins, isso daí, claro, é imoral, mas não é esse tipo de volume que vai salvar o Sul, que vai salvar, o que vai reconhecer. Quando ele está falando que você vai precisar fazer cortes em gastos, por exemplo, é ir lá e falar assim, tem que rever o piso constitucional de saúde e educação. Então a gente vai cortar o postinho, sei lá, no Mato Grosso para dar dinheiro para o Sul. A gente vai cortar a escola no Amazonas para dar dinheiro para o Sul. É isso que quer, que continue essa guerra orçamentária terrível. Não dá para você ser assim, gente. Não dá. As pessoas estão morrendo. As pessoas estão passando necessidade e vocês estão preocupados com superávit ou déficit fiscal num país que imprime a própria moeda. Isso não é aceitável. Isso não é aceitável. Isso é um absurdo. Não dá para tolerar um negócio desse. As pessoas esquecem, tá na planilha, elas esquecem que tem gente morrendo e ainda fingem lá, capaz de até fazer um pix lá para conseguir dormir à noite, mas aí faz aí como se fosse assim, ai meu Deus, olha como eu sou evoluído, porque eu tô pensando aqui muito além na responsabilidade fiscal. Gente, pelo amor de Deus, né? Pô, Débora. Enfim, é sem comentários, né? A gente até separou esses trechinhos para vocês, porque ontem tiveram a pachorra de falar que a gente estava fazendo fake news aqui. Fake news porque de manhãzinha, podem passar aí para o próximo trechinho, porque de manhãzinha o que saiu, né, foi justamente, ainda não tinha saído o dado fiscal, então o mercado estava na expectativa pelo dado fiscal. Pode voltar, é naquela tela mesmo que estava, gente, pode voltar. Esse mesmo. Estava pela expectativa dos dados que iam sair ali do resultado primário. E da dívida PIB, tudo que ia sair ontem. E aí já estava no radar. Foi essa notícia que eu falei ontem, quando eu estava falando, era justamente desse trecho. Fica no radar a perspectiva de elevação de gastos do governo em razão do desastre climático no Rio Grande do Sul. A expectativa do déficit aí já vem para a expectativa do que ia sair ontem. Só que aí a coisa vai piorando, ela vai aprofundando o nível de desumano do que a gente... Porque, para mim, falta humanidade numa pessoa que, diante de um desastre, diante de uma catástrofe, que está tirando a casa das pessoas, ela está tirando a vida das pessoas, está deixando as pessoas sem itens de necessidade básica, olhar para impacto fiscal da ajuda federal para o Rio Grande do Sul. Gente, pelo amor de Deus, está olhando para o impacto fiscal E aí, se o governo federal não faz nada, porque o governo federal não faz nada. Mas se o governo federal se mobiliza para gastar, para tentar reconstruir, aí tem que ver o impacto fiscal disso, né, e para onde vai o índice da B3 num dia de avanço de Nova York. Gente, pelo amor de Deus, sabe? É olhar para um índice brasileiro que foi na contramão de Nova York, porque o mercado começou a dar um peso desproporcional para a fala da Simone Tebet, sobretudo à tarde, se quiserem colocar aí na tela para o pessoal acompanhar o que a Simone Tebet falou, mas ela falou que ela queria ver ali uma possibilidade até sem a mudança constitucional e o mercado não gostou disso. Né? Na hora que ela falou mobilizar ajuda efetiva e tempestiva, será proposta medida sem necessidade de mudança constitucional ou legal para as ações necessárias, o mercado já ficou ali de cabelo em pé, porque vai gastar, ela está falando que vai gastar, mesmo que ela falasse que ela está tentando achar um espaço no orçamento para cumprir a meta. E aí o mercado vem me falar que precisa cumprir a meta acima de... O mercado, analistas, veículos hegemônicos, leiam como quiser.
mas vem falar isso em relação à meta de resultado primário, quando as pessoas estão precisando de necessidade básica, precisa reconstruir. Quem está lá, eu conheço uma pessoa, tenho uma amiga que mora no Rio Grande do Sul, e ela trabalha na saúde, ela falou que é cenário de guerra no Rio Grande do Sul, que está assim, ela mora em Porto Alegre, ela está fora da casa dela. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, sabe, você olhar para necessidade de cumprir meta ou botar isso acima da vida das pessoas no momento que a gente está num estado realmente ali de calamidade, de uma calamidade, de um desastre climático, você vir falar esse tipo de coisa e aí depois continua, porque a gente vê essas notícias, elas foram saindo aqui, estão em ordem cronológica, tá, gente? E aí hoje de manhã a notícia era, isso pode ainda trazer algum desconforto, pode trazer algum revés para o mercado, porque a gente pode corrigir, porque na véspera as taxas de juros podem corrigir, porque nas vésperas as treasuries caíram, mas a gente ainda tem dúvida do que vai acontecer em relação ao Rio Grande do Sul, e isso ainda pode trazer volatilidade para o mercado. Então as pessoas estão olhando para a volatilidade que pode acontecer ou não, nas custas de uma tragédia. E se vocês querem saber, quem especula com bolsa, quem especula com juros, ganha na volatilidade também. Então, assim, é um absurdo, tá? E é um absurdo você olhar, colocar um peso desse tamanho numa desgraça que está acontecendo no país. E não só isso, colocar todo esse olhar para o fiscal, quando a gente tem uma série de outros problemas, e o fiscal nem é um problema, mas se dá um peso tão grande, isso vai sendo tão enraizado na cabeça das pessoas, que as pessoas começam a repercutir isso sem pensar, e vão falar de risco fiscal mesmo que isso prejudique elas. Então, assim, eu vejo vários comentários que deixam lá nos nossos vídeos e as pessoas, às vezes, reproduzem esse discurso sem pensar que isso pode, inclusive, prejudicar elas no futuro. Então, assim, eu fico... Olha, risco fiscal é um dos assuntos que me deixa mais brava e, assim, eu não consigo ficar inerente a isso, não consigo ficar indiferente a isso, porque eu tenho humanidade e eu acho isso aqui um absurdo. Simplesmente não consigo, gente. Desculpa. Eu acho que a gente estourou todos os tempos possíveis. Aí a produção deve estar xingando a gente até altas horas, né, Débora? Eu nem vou fazer o giro do mercado, mas eu vou contar para vocês que hoje a Bolsa está subindo, porque está recuperando de ontem, as treasuries arrefeceram, o DI Futuro também arrefeceu, para vocês verem como tudo isso aqui, né, não passa de uma lente de aumento colocada num problema ali que está longe de ser um problema majoritário aqui no país. Então, hoje as bolsas já estão recuperando, tá? A Ibovespa já está subindo 0,82. E eu vou aí já passar os recadinhos finais, vou lembrar vocês de se inscreverem na nossa super aula que vai acontecer na quinta-feira. Né? A gente tem aí a aula do Investidor Mestre, tentando ali trazer também essa visão humanizada, né, de como também fugir de ciladas e fugir aí de armadilhas, pensando, claro, como a gente vai cuidar das nossas economias, mas também como é que a gente não vai entrar nessa cilada que às vezes vem, inclusive, de instituições financeiras repetindo esse mesmo discurso. E não só isso, também buscar ali alternativas que sejam até mais alinhadas com o que a gente tem de propósito. Né? E se você coloca ali seu dinheiro num lugar que tem um objetivo que é contra seus propósitos. Então, a gente também traz essa visão para o investidor mestre. E aí vai ter aula, né, tudo o que vocês precisam saber para investir com segurança e rentabilidade na quinta-feira, 9 de maio, às 8 horas. Então, se inscrevam aqui embaixo. Eu já vou passar. Aí, André, vou me despedir de você antes de passar para o rolê. Vai, dê o seu tchau para a nossa audiência. Na medida do possível, né, depois de tudo isso aí, depois de todo esse risco fiscal aí enchendo no nosso saco aí, um abraço, tenha um ótimo dia, a gente se encontra amanhã se tudo der certo no estúdio. Melhoras, André. Amanhã, quem sabe, ele está de volta. Se não estiver, vai estar aí com a gente no telão. E agora eu sei que fãs de Vitinho e rolezeiros já estão esperando aí no chat. Vou passar para o William Deluca e para o Guga Noblar. Peço desculpa aí pelo nosso atraso. E amanhã a gente está de volta para trazer aí as notícias, as principais notícias. A gente fala do lucro do Itaú amanhã, porque hoje era impossível não falar aí desse assunto com vocês. Um beijão e até lá.
Faltam só 2 dias para nossa aula, tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. É isso mesmo, é na quinta-feira, 8 horas da noite, no horário de Brasília, e eu acho que você deveria muito participar dessa aula. Aproveitar que é gratuito, a gente está celebrando o lançamento do Investidor Mestre 2.0 e está fazendo essa celebração, oferecendo essa aula gratuita para todo mundo, e eu acho que vai ser muita informação útil para você usar no seu dia a dia. E a aula está preparada até para quem não sabe nada de investimento, poder curtir e aproveitar bastante. Tá bom? Um abraço e até daqui a 2 dias.